Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar sequência a mais um vídeo da playlist Questões de Consultório. Antes de tudo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixe um comentário e uma sugestão aqui pra gente. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre o tema ansiedade. Novamente, eu tenho algumas questões que eu vou fazer aqui para o especialista em filosofia clínica, Gilberto Zendico. A primeira pergunta: o que pode causar ansiedade e quais os tipos de ansiedade? Há muitas causas para a ansiedade, muitas causas. Normalmente, a ansiedade ela está relacionada a uma defesa do sujeito ou a uma concentração de atenção do sujeito para algo que pode vir a acontecer. Algumas correntes, por exemplo, psicológicas, elas nos dizem que a ansiedade ela é nada mais do que um mecanismo natural de eu poder lidar com um perigo que se aproxima ou com um perigo que é iminente. Pela filosofia clínica, a ansiedade, ela como patologia, ela não existe, ok? O que existem são milhares de estados existenciais diferentes, cada um com características específicas e únicas. Então não há uma única forma, ok? Mas pensando assim genericamente, muitas vezes a ansiedade ela está relacionada a coisas, por exemplo, como a opinião alheia, coisas como uma meta, uma busca que eu tenho. A vida hoje, ela é uma vida muito corrida, é uma vida muito acelerada, é uma vida em que a gente vive fazendo 300 coisas simultaneamente e muitas pessoas possuem essa preocupação constante se as coisas vão dar certo, se as questões no negócio nos negócios vão dar certo, se em casa vai ficar tudo tranquilo, se elas não vão perder o emprego, se elas vão ter aonde morar ainda daqui a algum tempo. Daí vem a crise econômica, isso piora ainda mais. Tem vários motivos, várias causas, mas é muito comum que pessoas que têm uma vida muito acelerada, uma vida muito frenética, uma vida com muitos imprevistos, fiquem muito ansiosas frente a tudo que vai acontecendo no dia a dia. Uhum. Mas há ansiedades há várias formas de se ser ansioso. Há, por exemplo, ansiedades que são apenas mentais. A pessoa fica constantemente imaginando o que vai acontecer. Ela fica imaginando que coisas ruins vão acontecer. Ela fica esperando o pior de cada coisa que vem a acontecer. Há ansiedades que elas são sensoriais, físicas. Há pessoas que sentem palpitação. Há pessoas que sentem falta de ar. Há pessoas que as mãos suam. Elas não conseguem parar sentadas. Elas não conseguem parar quietas. Há várias formas disso se manifestar na estrutura de pensamento de uma pessoa. Então, não há uma única forma de ansiedade. Para cada pessoa, a ansiedade vai ser diferente. Algumas têm ansiedade no qual elas se projetam lá para o futuro, outras têm ansiedade daquilo que vai acontecer em decorrência das coisas que elas fazem, outras têm ansiedade porque não aguentam a própria vida e não vem a hora de se livrar de tudo que elas fazem. É impressionante, algumas pessoas elas têm ansiedade por férias. Então elas trabalham um ano inteiro ansiosas para que aquilo acabe porque elas não aguentam ir para lá dia após dia, como um martírio. Então há várias causas, há várias características. Cada caso é um caso. Uhum. Pergunta número 2: como saber se eu estou tendo um ataque de ansiedade? Muitas vezes, isso que popularmente se chama de ataque de ansiedade está relacionado com questões físicas, ok? Então, muitas pessoas elas sentem falta de ar, palpitação, elas sentem tremedeira, dificuldade em ficar quietas, paradas. Normalmente, esse tipo de coisa acontece ou porque há algum fator traumático que a pessoa sabe que ela vai ter que enfrentar logo à frente, ou porque há uma grande questão a ser resolvida, ou porque ela está em um momento da vida em que é decisivo para vários fatores. Então, se você percebe que a tua sensorialidade, o teu corpo não está como normalmente está, se você se percebe ofegante demais, nervoso demais, se você percebe que não está conseguindo agir como você costuma agir, você provavelmente está tendo isso que socialmente se chama de crise de ansiedade.
Outras pessoas, elas têm isso, como eu disse, mentalmente. A mente delas não para. Então, há pessoas que elas não têm isso no corpo, mas elas não conseguem dormir de noite pensando naquilo que vai acontecer no dia seguinte. Pessoas quando vão, desde apresentar um trabalho de conclusão de curso numa faculdade, pessoas que vão apresentar uma palestra, pessoas que têm que apresentar resultado na empresa e não conseguiram alcançar as metas. Muitas vezes essa ansiedade ela é mental. É um pensamento extremamente acelerado, considerando uma série de coisas e normalmente pendendo para problemas, pendendo para questões difíceis. Você dificilmente vai ver alguém com esse tipo de coisa para questões bacanas e boas. E existe. Tem aquelas pessoas que, poxa vida, eu vou fazer minha viagem dos sonhos, eu não consigo dormir à noite pensando no dia seguinte que eu vou viajar. Acontece também, mas é muito mais raro. Muito mais raro. Então, perceber quando você não está agindo normalmente, tanto física quanto mentalmente, é uma forma de identificar que, opa, tem algo que não está correto. O que eu faço dali em diante? A ansiedade, ela é considerada uma doença? Depende da linha. Em filosofia clínica não existem doenças, existem estados mentais, estados existenciais. Então, em filosofia clínica, nós não trabalhamos com patologias. E, sobretudo, a ansiedade, eu acho muito complicado você reduzir ela a um quadro patológico, ok? No entanto, se você for olhar para um olhar da psicologia, quando que você tem um enquadramento dentro de uma patologia? Quando isso é algo muito forte. Quando isso de fato representa um problema e é uma característica que necessita de tratamento. E então se identifica isso dentro de uma tipologia, ok? Uma tipologia psicológica ou psiquiátrica, normalmente. Em filosofia clínica isso não existe, não existem doenças. Então existem apenas estados, porque para cada pessoa sempre será de um modo. Para cada pessoa as manifestações ocorrerão de um modo diferente, o conteúdo será diferente, o modo de se tratar será diferente. Então depende muito da linha com que se trabalha. Como evitar uma crise de ansiedade? Eu acho que a primeira questão é você identificar que você está prestes a ter uma. Se você souber que está prestes a ter uma crise de ansiedade, você sabe que, olha, vai acontecer algo muito importante para você. Você olha para a tua história de vida. Na tua história de vida você pode se autoconhecer. Você olha para a tua história de vida e identifica que momentos você costuma ter essas crises de ansiedade. É antes de falar em público? É antes de uma decisão importante? É antes de prestar contas de alguma coisa? É quando há uma decisão que caiu nas suas costas? Em que momentos isso costuma acontecer? E então você parte para uma profilaxia. Você se compreendendo, você pode fazer coisas que impeçam isso de se desenvolver. Por exemplo, tem pessoas que são altamente sensoriais. Quando elas relaxam fisicamente, o resto delas relaxa. Então, muitas vezes, você relaxar fisicamente, coisas como, às vezes, um banho morno mais demorado, coisas como uma meditação, como uma sessão de massagem, como uma hora na academia, para cada pessoa é de um modo. Se você é altamente sensorial e a sensorialidade age sobre as tuas emoções, sobre o teu pensamento, sobre o teu interior, parte para a sensorialidade. Mas tem pessoas que não adianta partir para a sensorialidade porque o pensamento delas, as emoções delas estão tão aceleradas, estão tão angustiadas que não deixam elas fazer essas coisas. Nestes casos, vocês têm que partir para cada pessoa é de um modo, mas normalmente se você tem isso de forma muito forte mentalmente, você provavelmente vai ter que educar o seu pensamento para não fazer esse tipo de coisa. Uma questão de educação mental. Às vezes, você se distrair com algo que não necessite de raciocínio é algo bacana. Coisas como, por exemplo, assistir uma comédia, assistir uma série que você gosta, ler um livro, coisas que façam o seu pensamento caminhar para outros lugares e quebrar esse hiperfoco naquilo que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas não percebe, mas elas ficarem hiperfocadas num problema
não vai fazer esse problema se resolver melhor, a não ser que elas precisem encontrar uma solução. E normalmente elas encontram as soluções quando elas dão uma folga para o próprio pensamento, para o próprio raciocínio, para a própria epistemologia, que é o conhecimento que ela tem, e deixam todo esse ferramental que ela própria já possui internamente trabalhar, e ela consegue então encontrar. Se a gente pegar cientistas famosos, Albert Einstein, por exemplo, ele tinha um problema. O que ele costumava fazer quando ele não achava a solução? Ele ia tocar piano, ele se distraía com a esposa, ia caminhar com ela. Então, normalmente, as respostas elas costumavam vir na forma de intuições, na forma de ideias, aquele estralo que dá. Então, muitas vezes, você ficar angustiado em cima de algo, com um hiperfoco em algo, vai fazer só você não conseguir raciocinar direito, pensar direito, e vai dificultar ainda mais isso. Mas algumas pessoas não sabem disso e ficam muito angustiadas, muito ansiosas em cima daquilo, que na verdade está tirando vida, está tirando energia, está te deixando estressado, está te deixando ansioso. Não vai ajudar em nada. Uhum. Afastar-se da causa da ansiedade faz com que ela suma? Muitas vezes sim. Muitas vezes você fica ansioso por algo em específico. Neste caso, quando isso é resolvido, a ansiedade cessa. Mas há pessoas que não possuem a ansiedade, elas não ficam ansiosas por um fenômeno e um fator em específico. É como se a própria rotina, o próprio dia a dia, como se qualquer coisa deixasse ela ansiosa. Nestes casos não adianta se afastar, porque a própria vida dela, a própria rotina dela é que deixa ela ansiosa. Muitas vezes você identifica em consultório que a pessoa precisa repensar o cotidiano inteiro dela, a vida inteira dela. Tem pessoas, por exemplo, que passam 3 horas no trânsito para ir e voltar do trabalho durante o dia e que muitas vezes não há como não ficar ansiosa ali. Quer dizer, pessoas que às vezes vão chegar em casa pensando no pouco tempo que vão ter para passar com os filhos, para passar com o marido, com a esposa, pessoas que queriam estar fazendo outras coisas e não podem. Há uma série de questões. Então, muitas vezes, a própria vida que a pessoa tem como um todo, a própria característica da vida como um todo, vai fazer ela viver constantemente ansiosa. Nesses casos, é uma questão normalmente de acompanhamento de um terapeuta, para ajudar a repensar toda a estrutura da própria vida. Não há uma coisa em específico que eu possa afastar e dizer, eu afastei isso, pronto, a ansiedade acabou. Uhum. A ansiedade é a mesma coisa que o estresse? Não. Normalmente o estresse acontece por excesso de estímulo, ok? Sobretudo, quando nós falamos em estresse mental, ele é por um excesso de estímulo de dados lógicos e racionais. Pessoas que têm que repetir muitas vezes cálculos, que têm que repetir muitas vezes o pensamento em determinadas coisas, pessoas que precisam usar a lógica constantemente, pessoas que têm um pensamento mais mecânico dado o trabalho que elas possuem. Então é diferente. Muitas pessoas têm o estresse do pensamento, que é usar o pensamento constantemente, usar o pensamento demais em certas áreas da existência, deixam elas estressadas. Então muitas vezes ela vai ter que desestressar o próprio pensamento. O corpo é a mesma coisa. Quer dizer, muitas vezes a gente fica sensorialmente estressado, fisicamente estressado, de tanto repetir uma rotina, de tanto fazer um determinado trabalho. Muitas vezes o próprio cansaço leva o corpo ao estresse. Muitas pessoas dizem, eu acabei as férias e eu pareço que rejuvenesci 5 anos, porque o corpo saiu daquela rotina que em repetição constante, dia após dia, gera estresse. Mas são coisas diferentes. O estresse normalmente ele é uma consequência de uma repetição ou de um padrão, ou do excesso de estímulo em uma determinada área da existência. Enquanto a ansiedade não. A ansiedade ela costuma ser justamente o contrário, não é? Por mais que algumas pessoas elas tenham uma ansiedade constante de lidar com o próprio estresse, é como se elas vivessem constantemente ansiosas para não ter estresse.
Então elas vivem constantemente ansiosas para se aposentar, faltando 20 anos para se aposentar. Vivem ansiosas para tirar as férias, vivem ansiosas para achar outro emprego, vivem ansiosas para mudar de vida e melhorar economicamente. Há de tudo, há de tudo. E a última questão, a ansiedade ela pode ser um sinal de alerta para outras coisas? Pode sim. Normalmente a ansiedade ela acontece frente a coisas que estão acontecendo na vida. Então você tem coisas importantes acontecendo, você tem coisas difíceis acontecendo e a pessoa fica ansiosa frente a esses problemas. Então, sim, muitas vezes a ansiedade é um sinal de que você deve dar mais atenção para certas coisas. Outras vezes a ansiedade ela é justamente o contrário. Ela mostra que você está dando atenção demais para certas coisas que às vezes você simplesmente tem que deixar acontecer, ou que você ter um foco demais naquilo não vai adiantar, ok? Porque você já fez tudo o que podia fazer muitas vezes. Então, muitas vezes, sim, a ansiedade ela vem demonstrar que você precisa perceber algo. Perceber ou que você está dando muita atenção para algo, portanto você está ficando ansioso em relação àquilo, ou que você precisa, por exemplo, focar mais naquilo porque aquilo é deveras importante para você, para sua vida, para suas questões. Então, às vezes, sim, ela é um sinal de alerta para muitas questões. Às vezes é um sinal de alerta para questões fisiológicas. Às vezes até para doenças de um ponto de vista não psicológico, não existencial, mas físico. Há pessoas que estão, por exemplo, com anemia, pessoas que estão com problemas hormonais, pessoas que estão com problema com tireoide, há várias características, há várias questões, vários problemas fisiológicos que podem ocasionar isso. Então, se você não identifica existencialmente nada que deveria gerar essa ansiedade, talvez seja interessante procurar um médico, um clínico geral, fazer um check-up geral, verificar se está tudo ok. Porque às vezes a ansiedade nem sempre ela é existencial. Muitas vezes ela pode vir como decorrência de algum problema físico. Isso também não é impossível. Na verdade é bem comum, bem comum. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se você tem alguma questão ou tem alguma ideia de um próximo tema que a gente possa vir aqui fazer, deixe as perguntas aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau!